Opa pessoal, tudo bem? Então chegamos hoje à nossa terceira aula sobre economia e sociedade açucareira. Mais especificadamente, nós vamos comentar nessa aula, primeiro, sobre as relações produtivas que existiam nessa economia açucareira do Brasil colonial. Em segundo momento, nós vamos discutir a respeito da sociedade, quais os elementos que faziam parte da sociedade açucareira brasileira. Em um terceiro momento, nós vamos analisar algo muito importante, que é a respeito da escravidão, a respeito da mão de obra escrava no que diz respeito à sociedade do açúcar. Já vou avisar e já vou alertar, antes de começarmos o nosso conteúdo, que se esse vídeo te acrescentar em algo, que se esse vídeo for de valia para você, que você curta, que você se inscreva em nosso canal. Nós estávamos analisando as estatísticas e 63% do nosso público não é inscrito em nosso canal. 63% das pessoas que assistem às nossas aulas não fizeram a inscrição, não realizaram a inscrição. Então, dê essa ajuda pra gente, dê essa colaboração, se inscreve no nosso canal, curte o vídeo, e se você sabe que essa aula ela também vai ser importante para alguém que você conhece, compartilhe o conhecimento. Isso é muito importante para o desenvolvimento do nosso trabalho, correto? Então vamos ao conteúdo. Pessoal, na aula passada, então, eu havia explicado para vocês a respeito dos engenhos. Havia falado para vocês a respeito de toda a estrutura, de como que funcionava a unidade produtiva do engenho, qual era a sua importância e todos os elementos que faziam parte dessa unidade produtora. Agora, nós vamos iniciar essa aula falando sobre algumas relações produtivas que aconteciam na sociedade do açúcar. A primeira é a respeito da cooperação. Tiago, como assim cooperação? Aqui é muito importante que a gente entenda uma relação entre proprietários de terra, entre plantadores de açúcar. Como assim? Existiam diferenças, Tiago? Claro, existiam proprietários de terra, existiam latifundiários que tinham engenhos. E existiam proprietários de terra, existiam senhores de terra que plantavam a cana-de-açúcar, mas não tinha a unidade produtora, o engenho, com todos aqueles elementos que nós estudamos na última aula, dentro de suas terras. Eram apenas plantadores, não eram especificadamente senhores de engenho, eram senhores de terras essas que cultivavam cana-de-açúcar, enquanto existiam outros senhores que, além do espaço de cultivo, tinha toda aquela estrutura, toda aquela unidade produtora. E havia uma relação econômica de cooperação. Como assim? Eu, Tiago, sou apenas detentor de terras que plantam a cana. Só que a cana, por si só, ela vai ficar sem uma unidade produtora, sem eu dar uma utilidade àquela cana, ela vai ficar inviabilizada. Então o que eu faço? Eu faço uma relação de cooperação, uma relação econômica com outro senhor que, além de regiões produtivas, ele também tem uma unidade produtora. Eu vendo a minha produção. Então é isso que acontecia. Acontecia uma venda de produção. Olha que interessante. Eu tenho o senhor de engenho azul e eu tenho o senhor de engenho preto. O senhor de engenho azul, ele não tem a unidade produtora de engenho em suas propriedades. Ele apenas planta a cana-de-açúcar. Enquanto o senhor de engenho preto, além de regiões de cultivo, ele tem toda uma estrutura de unidade produtora. Então o azul pode vender a sua produção para o preto. Ambos ganham. Por quê? Porque o azul consegue comercializar a sua produção e o preto vai ter ainda mais matéria-prima para produzir o açúcar, para produzir a cachaça, para produzir todos os produtos e conseguir assim girar a roda do comércio do açúcar no Brasil colonial. Entenderam essa relação? A gente vai falar um pouquinho mais sobre ela quando eu explicar para vocês a respeito dos senhores de terras.
as diferenças entre o senhor de engenho e o chamado senhor obrigado, correto? Bom, tivemos também a questão da produção de aguardente, da produção de cachaça. Essa produção de aguardente, essa produção de cachaça, era tanto importante para o chamado mercado interno, como também em relação, pessoal, a ser um importante aliado no comércio de escravos africanos. Então aqui nós tínhamos também uma espécie, entre aspas, de moeda de troca. Como assim, Tiago? Mercado interno eu entendi. Então haviam ali senhores de engenho, senhores de terras, que produziam em suas engenhocas, que produziam em suas estruturas a cachaça, a aguardente para o consumo interno, para o mercado interno, certo? Mas havia também aquela possibilidade de você usar essa cachaça como moeda de trocas por escravos. Muitas vezes, nessa relação de comércio do tráfico negreiro, nós tínhamos uma relação de troca, ou seja, eu concedo, eu lhe dou barris de cachaça, barris de aguardente, em troca você me concede alguns escravos, alguns homens e mulheres escravizados. Então nós tínhamos essas duas relações, tanto a cachaça vendida no mercado interno, quanto a cachaça também como moeda de troca em todo o comércio escravocrata. Sempre lembrando que nós tínhamos engenhos menores que eram especializados na produção da aguardente, como também poderíamos ter a própria aguardente produzida dentro das próprias unidades produtoras maiores, tá? Nós tínhamos também essa relação, nós não tínhamos somente a aguardente sendo produzida ou em unidades produtoras menores ou apenas produzida em unidades produtoras maiores, correto? Então, a respeito das relações produtivas, é isso que nós temos e é isso que vocês precisam dar atenção. Tanto a cooperação que existia entre os detentores da terra, como a grande importância da aguardente, a grande importância da cachaça, correto? Então, finalizamos a respeito das relações produtivas. Agora, a gente vai analisar o que acontecia a respeito da sociedade. Pessoal, primeiro é muito importante que eu diga para vocês que quando nós estamos em uma aula, que quando nós estamos em uma abordagem didática do conteúdo de história, claramente que alguns conceitos e alguns elementos, eles são generalizados ou são colocados de uma forma superficial. Óbvio que se nós vamos analisar todos os elementos da sociedade açucareira, não vai ficar apenas em 3 caracteres, não vai ficar apenas em 3 linhas, em 3 conceitos. Mas é importante para você que quer conhecer a respeito da sociedade do açúcar e que talvez esteja interessado em aprender esse conteúdo para fazer uma prova de Enem, para fazer uma prova de vestibular, para fazer uma prova de concurso público, é importante que você entenda que quando nós trabalhamos a pirâmide social, quem estava no topo da pirâmide era o Senhor. E quando nós falamos Senhor, pessoal, eu não estou querendo dizer só o homem, ou seja, só o Senhor, o homem é importante, seus filhos não, sua esposa não e os seus agregados não, é apenas o homem. Obviamente que nós temos uma sociedade aqui muito elitista, branca e patriarcal. Só que quando nós falamos de Senhor, é para a gente especificar em uma unidade desse topo, em uma unidade, em um elemento do topo da sociedade. E por que nós focamos no Senhor? Porque aqui nós temos 2 formas de encarar esse conceito. Nós tínhamos propriamente os senhores de engenho, e nós tínhamos também os chamados senhores obrigados. Senhores de engenho e senhores obrigados.
Senhores de engenho eram aqueles detentores de grandes extensões de terras em que nós tínhamos toda a estrutura produtiva de engenho que eu expliquei na última aula. E os senhores obrigados eram aqueles senhores de terras que só cultivavam a cana-de-açúcar, onde não existia toda aquela estrutura de unidade produtora em sua propriedade. Era exatamente essa relação entre senhor de engenho e senhores obrigados que fazia com que essa estrutura da cooperação nas relações produtivas funcionassem. Então vocês perceberam como que o conteúdo ele começa a ter grandes relações? É importante você entender todas as peculiaridades, correto? Bom, o senhor de engenho, ele era, além do detentor das terras, ele era, além do detentor de toda a estrutura produtiva, ele, no que diz respeito à casa grande, no que diz respeito ao seu lar, ele era o chefe do lar, ele era o chefe da casa, a ele que todas as pessoas, tanto a sua esposa, quanto os seus familiares, quanto os seus filhos, quanto os agregados, quanto os escravos domésticos, era a ele que todos deviam subordinação, eram eles que todos deviam realmente aquele respeito. É claro que nós temos uma série de questões problemáticas a respeito disso, nós temos esses homens muito com essa esmagadora supremacia dentro dos seus lares, dentro da sua casa. A gente sabe de todas as relações problemáticas que isso ocorria. Nós também tínhamos nessa parte da sociedade, nesse topo da sociedade, sobretudo comandada pelos homens, obviamente, um reflexo do seu poder de terras, do seu poder econômico, na política, nas câmaras municipais, nos cargos públicos, na vida das vilas, na vida das cidades. Ou seja, eles não só coordenavam o seu espaço da casa grande, eles não só coordenavam o seu espaço de terras privadas, como também controlavam a vida pública. Então havia uma extrema influência desse topo na sociedade, não só na vida privada, como também na vida pública. Nós tínhamos os escravos, a força de trabalho. E quando nós falamos de escravos, a gente não pode apenas reduzir a escravização que acontecia aqui dentro do Brasil à mão de obra africana. Nós tínhamos também os nativos, os chamados negros da terra, que exerciam um papel de extrema importância e de extrema relevância em toda essa estrutura produtora. Então, quando nós falamos de escravos, nós temos tanto os africanos quanto os indígenas. Inclusive, já vou até adiantar para vocês, assim que nós encerrarmos a Sociedade do Açúcar, todos os elementos envolvendo esse conteúdo, nós teremos uma aula de aprofundamento de escravidão. Vou explicar tudo sobre escravidão para vocês. O que eu vou falar hoje, daqui a pouco, sobre escravidão, é um resumo, é uma síntese do que virá. Nós teremos uma aula exclusiva sobre escravidão. Então, se você não quer perder essa aula, se você quer acompanhar esse nosso conteúdo, não esquece, pessoal, de se inscrever no nosso canal, assinar as notificações, porque todas as vezes que eu postar a aula, vocês vão receber essas aulas, vocês vão receber esses avisos. Então, não esquece, se inscreve no nosso canal e continua acompanhando o nosso trabalho. Vamos voltar aqui para a aula. Bom, além dos senhores, além dos escravos, nós tínhamos os grupos intermediários, porque senão nós apenas fazemos uma relação dicotômica entre só existia ou senhor ou escravo. E não, existiam os grupos intermediários, de pessoas que não eram nem escravos, de pessoas que não eram nem senhores de terra. Nós tínhamos aqui os comerciantes, nós tínhamos os marceneiros, os ferreiros, os professores, os médicos, ou seja, toda uma estrutura social. É que fica muito marcado quando nós falamos a respeito da Sociedade do Açúcar, aquela dicotomia entre Casa Grande e Senzala, inclusive o nome do livro do Gilberto Freire. Mas aqui a gente precisa entender a sociedade em um complexo. Inclusive existe um livro chamado Homens Livres na Ordem Escravocrata. Se vocês quiserem pesquisar, fiquem à vontade. Coloquem no Google Homens Livres na Ordem Escravocrata, que vai ser basicamente a discussão a respeito dos grupos intermediários nessa sociedade dicotômica, onde nós tínhamos uma relação muito forte entre senhor e escravo, entre Casa Grande e Senzala. Beleza? Bom, vamos focar agora a respeito da escravidão. Por quê? Porque a escravidão, ela nos traz uma série de elementos que são necessários a gente analisar. Então vamos imaginar que você está pensando agora na sua casa o seguinte: Tiago,
Nós éramos, desde o início, desde o nosso processo colonizador, um país cristão, um país católico. Mas como que a Igreja Católica ela lidava com essa questão da escravização de povos, sobretudo os africanos? E aqui é importante que vocês entendam que no ano de 1452, nós tivemos uma bula papal, uma bula feita e escrita pelo Papa, chamada Bula Dum Diversas. Essa bula, basicamente, num resumo, dizia o seguinte: permitia aos portugueses atacar e conquistar sarracenos e pagãos, tomando suas posses e escravizando-os pela eternidade. Nós não temos aqui o que muitos gostam de falar como um apoio da igreja à escravidão. Eu não gosto de usar esse termo, mas nós temos como se fosse uma legitimação. Ou seja, aqueles europeus cristãos fervorosos, eles estavam legitimados pelo próprio Papa no século XV a escravizar povos sarracenos e povos pagãos. Então, a Bula Dum Diversas, ela legitimava. Aí você pode estar se questionando, beleza, professor, isso a respeito da escravização africana, a respeito dos povos pagãos africanos. Mas e no que diz respeito ao nativo? Porque quando essa bula ela foi publicada em 1452, nós não tínhamos o Brasil ainda. O que legitimava a escravização do nativo? O que legitimava o colonizador a escravizar o nativo? E aqui nós temos o documento chamado Foral. O Foral, que era aquele documento onde nós tínhamos os direitos e os deveres dos capitães donatários nas suas capitanias. Ali nós tínhamos a legitimação do aproveitamento dos gentios, do aproveitamento dos nativos para a produção e para fazer com que as terras elas pudessem gerar riquezas. É interessante analisar que isso só acaba porque houve, no caso dos nativos, uma grande pressão até mesmo dos próprios jesuítas para que essa escravização lá não acontecesse. A gente só teve a finalização, realmente, na teoria dessa escravização do nativo a partir de 1757, a partir do século XVIII. Mas é claro que em teoria, né? Você não pode falar que ali na metade do século XVIII acabou, não havia mais nenhum caso de escravização do nativo. É só em teoria. Mas é só para vocês entenderem que tanto no que diz respeito à escravização do nativo, quanto no que diz respeito à escravização do africano, nós tínhamos documentos que legitimavam aquela prática. Mas, professor, não interessa que tem documento, é uma prática desumana, é uma prática que não devia acontecer. Mas, galera, nós estamos falando do sistema colonizador. Obviamente que é algo desumano que acontecia. Só que nós temos que entender que naquele processo colonizador, aquelas pessoas que praticavam essas desumanidades dentro do território, elas estavam legitimadas, tanto no que diz respeito ao africano, tanto no que diz respeito ao nativo, beleza? Obviamente que a gente poderia aprofundar esse tema muito, mas não é meu interesse nessa aula. Meu interesse é que vocês saibam sobre essas discussões, porque, como eu falei, nós vamos ter uma aula específica sobre escravidão. Nessa aula específica sobre escravidão, eu vou aprofundar os temas com vocês. E muitos podem se questionar o seguinte: por que ao longo do tempo nós tivemos uma substituição extremamente grande e gigantesca do escravo nativo pelo africano? Porque eu não estou querendo dizer que a partir do momento em que nós tivemos a escravização africana dentro do território brasileiro, que acabou, que sumiu a escravização do nativo. Isso não aconteceu. Mas ao longo do tempo nós percebemos que ocorreu uma substituição cada vez maior. Preferiam o escravo africano ao escravo nativo. E nós temos alguns teóricos brasileiros que nos colocam alguns motivos para isso ter acontecido. Então nós temos, no caso
do Van Hagen, que aqui, pessoal, entre todos esses teóricos, é o único que não é brasileiro, mas nós temos o Van Hagen e também o Capistrano de Abreu falando a respeito da indolência do nativo. Ou seja, a dificuldade do nativo, devido a todo o seu padrão cultural, devido a todas as suas crenças, a sua forma de viver, em se adaptar a uma rotina no engenho que durava, como eu falei para vocês na última aula, em épocas de colheita, entre 18 e 20 horas de trabalho diários. Então, devido a todos esses problemas, a todas as revoltas que acontecia, devido a essa dificuldade de adaptação àquela forma de trabalho extremamente exaustiva, nós vamos ter aos poucos e de uma forma grandiosa ao longo do tempo a substituição da mão de obra nativa pela escrava africana. Bom, temos também Gilberto Freire falando sobre a dificuldade de adaptação do nativo ao trabalho exigido pelo sistema colonizador europeu, o que basicamente vem a reforçar a teoria da indolência que o Capistrano de Abreu já trabalhava, certo? Nós temos também o Caio Prado Júnior, um dos grandes teóricos a respeito da história do Brasil, que diz que essa substituição aconteceu devido à baixa resistência e aversão ao trabalho agrícola do nativo. Então, por conta de todos esses problemas em relação ao trabalho, à jornada de trabalho, ao que era exigido, nós tivemos essa substituição. Nós temos o Celso Furtado falando a respeito do contingente insuficiente, ou seja, em muitas regiões do país nós não tínhamos tantos braços nativos assim para trabalhar em um empreendimento colonizador extremamente grandioso. Nós tínhamos aí muitos engenhos do país, engenhos que precisavam aí de centenas de escravos, e esses escravos, a gente sabe que a vida útil era muito pequena. Ali nós tínhamos algumas regiões em que eles compravam esse escravo ou aprisionavam um nativo e eles tinham ali uma vida de 2, 3, 4 anos dentro do engenho, o que fazia que sempre houvesse essa necessidade da troca, essa constante troca e substituição dos braços escravizados dentro das estruturas de engenho. É complicado falar sobre isso, né? Parece que nós estamos falando sobre objetos, parece que nós estamos falando sobre máquinas que podem ser substituídas a qualquer momento, mas infelizmente era a visão de muitos colonizadores a respeito dos escravizados, tanto os nativos quanto os africanos. E nós temos o Fernando Novaes em uma das teorias mais aceitas por parte de uma série de pesquisadores e professores, que era a respeito do lucrativo tráfico negreiro. O tráfico negreiro era muito lucrativo para Portugal, era muito lucrativo para todas as instâncias que eram envolvidas nesse processo. Então, por isso, nós tivemos essa substituição da mão de obra escravizada nativa para a mão de obra escravizada africana. Nós temos também uma série de outras teorias, como muitos falam, a grande vulnerabilidade dos nativos em relação a doenças europeias nesse contato, que fazia com que os nativos morressem muito. Nós temos também teorias que dizem respeito a toda a importância que os grupos africanos tinham a respeito de técnicas agrícolas e técnicas de trabalho, como, por exemplo, os africanos já estavam acostumados com a metalurgia, já estavam acostumados com alguns trabalhos agrícolas que eram necessários para todo esse empreendimento colonizador funcionar. Beleza? Bom, pessoal, era isso que eu tinha para trabalhar com vocês. Falei sobre relações produtivas, falei sobre sociedade, expliquei um pouco, isso vai ser trabalhado de uma maneira muito mais abrangente em uma aula específica para esse tema, mas conversamos a respeito da escravidão. Eu espero que essa aula tenha ajudado, eu espero que tenha acrescentado em seus conhecimentos. E não esquece, você ajuda bastante a gente se você curtir o vídeo, se você se inscrever no nosso canal. Como eu falei, 60% das pessoas que assistem às nossas aulas não são inscritas no canal. Isso está se repetindo há um bom tempo, já é o segundo mês que nós passamos por essas estatísticas. Então é importante que você se inscreva e, claro, compartilhe o conhecimento. Ótimos estudos e até a próxima aula.